A gente vai conversar agora com o Zulu Araújo, ele é arquiteto, mestre em cultura e sociedade pela UFBA e diretor-geral da Fundação Pedro Calmon. Ele, acima de tudo, foi amigo de Alaide do Feijão por mais de 40 anos. Zulu, a gente está prestando homenagens aqui à memória, à figura que foi Alaide do Feijão. Queria que você falasse um pouco dessa relação de amizades que você teve com ela durante 4 décadas e a importância de Alaide do Feijão para a cidade do Salvador, na cultura, na política, no movimento negro também. Boa noite, é um prazer enorme, André, estar aqui neste momento, embora de tristeza pelo falecimento de Alaide do Feijão, mas também um momento de reconhecimento do papel que Alaide do Feijão teve para a cultura da cidade de Salvador, para a cultura do estado da Bahia e para a cultura brasileira, particularmente a cultura afro-brasileira. Zulu, por favor, o retorno está atrapalhando a nossa comunicação. Você poderia diminuir um pouquinho o retorno? Alaide, lá na Praça Cairu. E ao longo de 40 anos eu tive a oportunidade... A gente vai tentar refazer a conexão, Zulu. Desculpe interromper. Jefferson, tenta aí resolver isso. Isso, orienta ele direito. Orientar Zulu ouvir melhor ele, né? Uma figura importante. A gente não passar a mensagem nada. De fato, né? Porque o som dele está retornando e aí atrapalha, fica uma comunicação. E ele tem muito o que contar, foi amigo de Alaide durante 4 décadas, né? Conviveram juntos, ajudaram a formar muito do movimento negro, dessas relações todas que Alaide constituiu durante seu tempo aqui entre nós. A gente está lembrando muito da importância de Alaide, ouvimos a neta dela, Tamiris Conceição, falamos também com Marcos Rezende, que era historiador e membro do Diretório Nacional do Coletivo de Entidades Negras, que emitiu nota lamentando a morte. Sim. E agora a gente quer ouvir Zulu Araújo, que é arquiteto, diretor da Fundação Pedro Calmon e amigo de Alaide durante tanto tempo. Pois é, vamos tentar refazer essa conexão. Enquanto isso, deixa eu esperar Jefferson. Tem uma mensagem aqui de Edmilson Ferreira, que foi meu editor na tarde. Quando a gente falou de Gabriel Saraiva, ele lembrando aqui a importância de Gabriel Saraiva e falou o seguinte, que ele foi o maior rádio-escuta do radialismo baiano. E fez um texto aqui lembrando a importância dele, o que ele deixou, o que ele fez, tudo que Gabriel representou, né? Foi uma figura realmente nessa área esportiva, de muito afeto, falava muito do futebol, de uma forma romântica. E tinha uma coisa aqui interessantíssima nele, como ele conseguia torcer para 2 clubes, né? Essa relação muito amistosa do futebol que a gente perdeu ao longo do tempo. Inclusive, hoje a gente sequer tem torcida mista, não consegue ter no mesmo estádio torcedor de Bahia e Vitória. E Gabriel ali na gravata, ele trazia 2 clubes da mesma divisão. Hoje é a verdadeira guerra das torcidas, né? Guerra no sentido terrível. Perdeu muito esse lado da tolerância, né, entre os clubes. E Gabriel ali com a gravata conseguia fazer essa união ali, Botafogo e Bahia. Zulu parece que está ouvindo a gente perfeitamente. Pronto, Zulu. Já estamos conectados aí, já ouvi melhor a gente. Já estou ouvindo melhor e sem o delay que estava ocorrendo anteriormente. Maravilha. Então, que você continue falando sobre a Alaide, a importância dela e a amizade de vocês, como é que se formou nesses 40 anos. Perfeito. Como eu disse anteriormente, eu conheci a Alaide ainda na década de 80, quando ela tinha um ponto de venda de feijão, junto com a sua mãe, Dona das Dores, ao lado do elevador Lacerda. E ao longo desses 40 anos, nós vivemos, eu, Alaide e alguns outros amigos também bastante chegados, como Vadinho, presidente do Alvorada, como João Jorge, presidente do Olodum, como Vovô, presidente do Ilê, nós tivemos momentos singulares nesta companhia ao longo desses 40 anos. Nós vivemos, por exemplo, um momento que era um dos sonhos de Alaide do Feijão, que era de sair da rua e ter um restaurante próprio no Pelourinho. E juntamente com a diretoria do Olodum, liderada por João Jorge, na década de 90, nós conseguimos fazer com que esse sonho de Alaide fosse realizado. E ela, pela primeira vez, teve um restaurante de verdade que passou a se chamar Restaurante Alaide do Feijão e que nós tivemos a honra de ser os primeiros clientes de Alaide lá no Pelourinho. Posteriormente, eu tive a honra também de viver um momento singular na vida de Alaide. Um dos grandes sonhos de Alaide do Feijão era visitar o continente africano. E quando eu fui presidente da Fundação Cultural Palmares,
quando da realização do Festival Mundial de Artes Negras, o FESMAN, que foi realizado em dezembro de 2010 em Dakar, no Senegal, nós tivemos a oportunidade de levar a Laide para que ela conhecesse o continente africano a partir de um país que tem tudo a ver com o Brasil, que tem tudo a ver com a Bahia e que tem tudo a ver com a cultura baiana, que é o Senegal, principalmente por conta da dança que aqui é praticada e lá também. Aliás, o Balé do Senegal já esteve aqui na Bahia algumas vezes nesse sentido e todas as vezes foi sucesso absoluto. E uma curiosidade, André, ao chegar em Dakar, no Senegal, todos nós, evidentemente, íamos para um hotel. Pois bem, a embaixadora de então, Maria Elisa Luna, me lembro como hoje, ao ver a Laide reconhecer o papel que a Laide tinha na cidade de Salvador, particularmente no Pelourinho, que ela já tinha visitado, ela simplesmente convidou a Laide para ficar hospedada na casa dela, ou seja, na Embaixada do Brasil no Senegal. Enquanto todos nós ficamos nos hotéis, né? Como estava planejado, a Laide teve a oportunidade de ficar na casa da embaixadora, tal o respeito e o reconhecimento que a embaixadora tinha ao seu papel cultural. Portanto, a Laide do Feijão não foi apenas uma figura, digamos, importante, uma figura, uma personalidade da cultura baiana. A Laide foi, a um só tempo, ativista. A Laide foi, a um só tempo, uma exímia mestre na culinária afro-baiana. A Laide foi também de uma generosidade gigantesca, como bem disse Marcos Rezende anteriormente. Ela atendia a tudo e a todos com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho e com a mesma vontade de ajudar. Muitos de nós já estivemos na condição de solicitar ajuda à Laide e ela nunca nos negou. Fosse do ponto de vista político, fosse do ponto de vista pessoal, fosse do ponto de vista do afeto. Portanto, o falecimento de Laide é, na verdade, o encerramento de uma etapa das nossas vidas, de uma etapa dos nossos movimentos, mas é também o início de uma nova etapa, tendo a Laide como uma grande referência. Eu disse um pouquinho de tempo atrás que ela era nossa matriarca, que ela deixou um legado de ousadia, de coragem, de generosidade, mas, sobretudo, de consciência. Consciência do papel que a nossa cultura sempre teve para que a gente pudesse sobreviver a essas verdadeiras mazelas que nos acompanham desde 1589 no nosso país. Então, eu volto a dizer, me sinto honradíssimo, agradeço penhoradamente à Rádio Metrópole por essa homenagem que está prestando à Laide e de ter aqui a oportunidade de registrar, por meio desta relação de amizade que tive com ela, da importância, do papel que ela teve, e eu digo que vai continuar tendo, para o desenvolvimento da luta antirracista e o desenvolvimento da cultura negra no estado da Bahia e do Brasil. Sulu, a gente que agradece, né, você ter falado com a gente, está falando com a gente, falando da importância de Laide. Queria lhe fazer uma seguinte pergunta, assim, ela era uma mulher de muitos talentos, né, e de muitas vocações. Você falou do Bloco Alvorada, de samba, ela tinha essa relação com a cultura, tinha com a política também, de organizando movimentos políticos, movimentos culturais, o próprio movimento negro, ela abraçava. E tinha também esse lado da culinária, né? Era a vocação, talvez, primeira dela, de servir o feijão e aglutinar as pessoas. Queria que você falasse um pouco da psicologia de uma mulher como a Laide, assim, como é que ela funcionava com tantas habilidades e tantas qualidades ao mesmo tempo, e o que ela aspirava também, né? Assim, dentro desse mundo desigual, dentro do movimento negro, o que ela aspirava, quais eram as ambições dela enquanto uma pessoa de tanto talento e, ao mesmo tempo, uma matriarca, que muita gente se espelhava e projetava nela, né, desejos e sonhos. Olha, o restaurante A Laide do Feijão, e eu vou falar aí agora do restaurante propriamente dito, porque lá na Praça Cairu, eu ainda era jovem, eu devia ter 30 e poucos anos, estava saindo da escola de arquitetura, então convivi pouco naquele período, embora já tivesse essa relação de amizade. Já no Pelourinho,
eu ia diariamente ao restaurante de Alaide do Feijão. Aquele espaço dali era como se fosse um divã. Muitos de nós, homens e mulheres, negros e negras, ou não, iam à Alaide do Feijão para contar suas histórias, para chorar suas mágoas, para chorar suas dores. E a Alaide quase sempre tinha um incentivo, uma palavra de ajuda e uma palavra de reconhecimento do sofrimento do outro, mas nunca no sentido negativo. Então, a Alaide, ela tinha uma percepção da vida no qual ela acreditava permanentemente na superação, até porque a vida dela era uma vida de superação. Ela tinha superado a condição de mulher negra, ela tinha superado a condição de vendedora ambulante, que era assim, que era, na verdade, quem vendia feijão na rua. Ao longo desse período, se transformou num primeiro momento, como era chamado à época, numa quituteira, depois numa empreendedora, depois teve o reconhecimento dentro da comunidade negra, mas não só isso. A Alaide teve o reconhecimento de personalidades, que eu diria, do mundo inteiro. Mas nunca a Alaide deixou de perceber de que ela só era aquilo, ela só tinha essa presença, ela só tinha esse papel, porque ela era, de verdade, uma representante da comunidade negra. A Alaide não era uma pessoa de ter frustrações. A Alaide tinha indignações. A Alaide era indignada com o racismo que sobrevive na cidade do Salvador e no estado da Bahia. Isso ela era indignada. E muitas vezes ela bradava, e bradava com força, sobre a necessidade da gente estar unido para poder combater essa mazela que assola o país desde 1549. Mas a Alaide também não apenas ficava no discurso. A Alaide fez daquele espaço onde ela trabalhava, né, que ela vivia em grande medida, ela fez daquele local um local de acolhimento, um local onde as pessoas podiam ir, discutir, debater e até mesmo fazer daquele espaço uma referência de luta. Foi assim que surgiu a resenha. A resenha era toda terça-feira, que chegou até a ganhar um nome recentemente de Bancada do Feijão. Mas, na verdade, a resenha existia há muito tempo. Era reunião informal de um conjunto de lideranças do movimento negro que no seu dia a dia até disputavam, competiam, mas que, ao chegarem a Alaide do Feijão, tinha ela como referência por uma razão simples. A Alaide sabia da vida de cada um de nós e dos aprontes que cada um de nós fazia ao longo da semana e fazia questão de dizer não só que sabia, mas que também compreendia. Então, essa relação de afeto, essa relação de carinho, essa relação de compreensão fazia com que aquele espaço pudesse ser o espaço do diálogo, que é uma coisa ainda um pouco difícil, não só na comunidade negra, mas na sociedade baiana e brasileira, pois ali era o espaço de diálogo. Ali, muitas vezes, quem era desafeto se transformava em companheiro naquele diálogo que ali era estabelecido. Então, eu diria para você, André, que a Alaide cumpria um papel que era, ao mesmo tempo, de uma psicanalista, de uma psicóloga e, evidentemente, de uma iá. Eu, inclusive, durante muito tempo, pensava que a Alaide era uma iá-lorixá, e ela não era. Ela era, sim, uma adepta, não, e uma pessoa do candomblé, mas ela não era uma iá-lorixá. Ela não era uma autoridade no sentido sacerdotal, mas, no entanto, ela exercia uma influência, ela tinha um poder tal de compreensão que eu diria que era algo quase que divino, né? E de conseguir agregar, a palavra é essa. Ela tinha um poder de agregação que era fenomenal. Ali, naquele local, esteve Lula, naquele local esteve Ciro Gomes, naquele local esteve Eduardo Campos. Eu levei Eduardo Campos lá quando ele foi candidato à presidência da República. Naquele local esteve o velho ACM, o avô. Naquele local esteve Jacques Wagner. Ali esteve Rui Costa. Ou seja, e ali também passava as grandes personalidades da cultura brasileira.
Ali ia compadre Washington, Margarete Menezes, Carlinhos Brown, era o habitué, assim como todo e qualquer sambista carioca que vinha aqui nessa terra se sentia na obrigação de ir lá em Alaíde do Feijão. E vou contar dois detalhezinhos aqui que pouca gente sabe. Alaíde do Feijão foi presidente do Alvorada durante 8 anos, do Bloco Alvorada, do Bloco de Samba. Alaíde foi presidente do Comanches, que era um bloco de índio aqui na cidade de Salvador, né? Que hoje já está. E a Alaíde tinha as portas abertas, era como se fosse a presidente de honra do Ileaê e a presidente de honra do Olodum. Ou seja, uma pessoa que tinha uma capacidade dessa, ou seja, uma capacidade de diálogo, de articulação, de presença, com tanta gente e com tantas entidades, só poderia ser uma pessoa diferenciada. E assim era a Alaíde. Eu tenho certeza que a Alaíde cumpriu a missão no planeta Terra com grande dignidade, e lá para onde ela estiver indo, ou seja, no Orum, eu tenho certeza que ela vai dar continuidade a esse papel que ela teve aqui. No vocabulário político, Zulu, quando a gente diz que as coisas não terminam bem, a gente fala que termina em pizza. No caso de Alaíde, terminava em feijão, em carnaval, em samba, ou seja, aí no melhor sentido da palavra, né? Agregando gente, trazendo aí toda essa musicalidade brasileira, baiana, afro-baiana. Ah, sem dúvida nenhuma. O feijão de Alaíde, que não era só feijão, é bom que se diga isso. Alaíde fazia um bacalhau maravilhoso, um bacalhau a martelo maravilhoso, que era para a diretoria. E eu tinha a felicidade de ser parte dessa diretoria. Para quem não conhece essa linguagem mais assim do gueto, a diretoria são os mais chegados, são os mais afetuosos, que as pessoas têm mais afeto. Então ela fazia um bacalhau maravilhoso, bacalhau a martelo. Ela fazia uma dobradinha, não, uma rabada. A rabada de Alaíde era uma rabada com pirão e com agrião, também era maravilhoso. Na verdade, ela era exímia na cozinha. Nas comidas baianas como um todo, até porque, também não sei se todos sabem, nos primórdios a Alaíde era conhecida como a baiana. Muitos de nós, na intimidade, chamavam ela de baiana, e não de Alaíde do Feijão. Era baiana, porque quem era do feijão era a Dona das Dores, a mãe dela. Né? Então, a culinária, o feijão para... e outro detalhe, todo santo dia a Alaíde ia na feira para comprar as carnes do feijão dela. Mesmo quando ela adoeceu, ela não permitia que ninguém fosse comprar as carnes e o feijão. Ela mesma comprava, passava, ela já tinha dificuldades para andar por conta do peso, do sobrepeso que ela se encontrava, mas ela tinha os fregueses dela, alugava o carro e ia na feira de São Joaquim ou na Sete Portas, comprar o feijão, comprar as carnes e ela mesma tratar para botar no fogo. Porque ela dizia que esse era o axé do feijão dela, ou seja, era a presença, era a energia, não dava para qualquer um fazer. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de levar a Alaíde para Brasília, para ela dar oficina sobre feijoada. Não era uma oficina sobre feijoada, na verdade era um espetáculo, porque ela sabia contar histórias, ela era uma exímia contadora de histórias. E contadora de histórias picantes, ela sempre conseguia introduzir algo bem picante, bem engraçado, ou seja, era uma pessoa de bem com a vida, apesar das dores, dos sofrimentos, que ela teve muitos, evidentemente. Ela perdeu 3 irmãos, quase todos de maneira trágica. Uma das irmãs morreu no dia 2 de dezembro, dia do samba, atropelada ali atrás do bar dela, do restaurante dela, a irmã que ajudava ela lá. O outro irmão foi assassinado, Lourinho, que eu também conheci, foi assassinado num jogo de futebol ali na Cidade Baixa por um sargento da Polícia Militar, que se zangou com ele e o assassinou a tiros, assim como Nilson, como a gente chamava, morreu de doença de Chagas. Ou seja, uma pessoa que teve muitas dores, muitos sofrimentos, mas, apesar de tudo isso, como diria Lázaro, apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, a Alaíde era a alegria da cidade. Zulu, quero te agradecer imensamente pela entrevista, por falar com a gente, trazer
conseguir traduzir a importância de Alaíde aqui pra gente, com todas as suas complexidades, suas dores, como ela é atravessada pela sociedade brasileira de várias formas, né? Seja pelo futebol, né? A morte do irmão, pelas suas mazelas, a doença de Chagas, algo que já deveria ter sido superado. E ela ali resistindo, né? E o poder da cura também, do orixá dela. Você conseguir traduzir isso pra gente de tantas formas, a gente homenageia a Alaíde do Feijão aqui no dia de hoje. Eu agradeço também enormemente, me sinto mais uma vez honrado e, com certeza, é o dedo e o coração de Alaíde do Feijão que está aqui presente, me propiciando essa oportunidade de falar sobre ela. Obrigado, André, obrigado à Rádio Metrópole e obrigado aos ouvintes da Rádio Metrópole. Viva Alaíde do Feijão!